Eu quero pedir o Levi, cadê o Levi? Vem cá, Levi, orar pelo Nelson. Levi é um companheiro aqui na cidade, amém? E eu o convidei, querido. Bem, quem conhece, o pessoal lá do tempo da Metodista, né? Ele é filho do Lauro, o nosso antigo pastor Lauro Cruz, né? E esse homem já vem com a cruz no nome. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, o Levi vai orar pelo Nelson. Obrigado, Levi. É uma honra. Vamos orar. Senhor, nós glorificamos ao Teu santo nome, adoramos ao Senhor, porque o Senhor se faz presente nas nossas vidas e aqui neste lugar, Pai. Amém. Obrigado pela presença doce do Espírito Santo no nosso meio, em nossas vidas. E nós queremos glorificar por esse tempo de comunhão, tempo de adoração, tempo de louvor. E queremos colocar cada momento, Deus, desse congresso nas Tuas mãos, Pai. Nós precisamos realmente da condução do Espírito Santo de Deus. E que o Senhor tenha liberdade para conduzir, Pai. Colocamos a vida do irmão Nelson aqui também, Pai, que está conosco. Nós queremos, ó Deus, abençoá-lo. Que a presença do Senhor e o poder do Senhor esteja sobre ele, sobre a sua casa, ministério, família. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações através da vida dele. Toda a honra e toda a glória seja sempre dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar aqui. Como ele disse, eu estou na igreja há muito pouco tempo. São uns 3 meses. Mas eu me converti aos 6 anos, então eu estou na igreja há 66 anos. Então, na realidade, já... E eu moro ao lado da casa do Willy, aliás, é o contrário. O Willy mora ao lado da minha casa. E então, durante esses últimos anos, eu conheço a igreja, tenho estado em vários cultos lá, mas eu frequentava uma igreja batista que fechou para a pandemia. E como o Willy não fechou... Então, eu passei a frequentar lá. E agora, depois de 2 anos, ficou difícil. Eu tinha que escolher entre uma e outra, acabei escolhendo ficar onde estava. Então, é um prazer estar aqui com os irmãos. Me pediram para falar meia hora sobre o meu testemunho de prisão. E para isso eu tenho que explicar por que eu fui preso. Eu sei que muitos de vocês oraram por mim durante esse período, mas a maioria provavelmente não conhece a história. Eu, desde pequeno, sabia que ia ser engenheiro. Eu venho de uma família tradicional de engenheiros e arquitetos, então nunca tive dúvida sobre qual a minha vocação profissional. Difícil era quando me perguntavam como é que porque meu pai veio para o Brasil quando eu tinha 10 anos como missionário. E me perguntavam sempre como é que eu ia servir ao Senhor. Como engenheiro, eu dizia que era como engenheiro, olha, Deus ia me usar como engenheiro, mas eu mesmo não estava muito convicto de como é que isso ia ser, não. Mas era o que eu dizia sempre. Mas em 1990, eu já estava com quase 40 anos, e Deus não tinha me chamado para nada. Então, eu estava achando que Deus realmente não ia me usar mais do que usava normalmente, evangelizando pessoas com quem eu tinha contato, coisas do gênero, mas para nenhuma missão específica como eu pensava. Achava que ia seguir os passos do meu pai. E estava nos Estados Unidos fazendo um curso adicional. Na minha área profissional é plataforma de petróleo, eu projeto plataforma de petróleo, faço isso desde 1978, então eu tenho muita experiência nisso. E estava nos Estados Unidos fazendo um curso, e estava passando dias na casa de um amigo. Tinha saído todo mundo, só tinha eu em casa, eu disse, bom, boa hora para fazer a leitura bíblica. E eu sempre ensinei escola bíblica dominical, eu acho que eu sou professor de escola dominical desde os 13 anos de idade. E eu sempre ensinei, olha, Bíblia não é para você abrir assim, o que Deus tem para mim hoje? Deus tem isso. E eu sempre disse isso para todo mundo, isso não é jeito de se ler a Bíblia. Mas eu, nesse dia, acabei minha leitura bíblica e não sei por que me veio à mente, o que será que Deus tem para mim hoje? Era brincadeira, mas não sei por que eu fiz.
e abri lá em Jeremias 1:5, que diz lá que antes que eu te concebi, eu já conhecia você. E antes que você nascesse, no madre da sua mãe, eu já tinha destinado você para ser profeta às nações. Aí eu fechei e disse, Nelson, você é um idiota. Você tem 40 anos, Deus não vai chamar você para nada. E, além do mais, não é assim que você abre a Bíblia. E, além do mais, se você fizer de novo, vai dar uma coisa completamente diferente. E abrir de novo no mesmo versículo. Aí eu pensei, Nelson, você é um idiota 2 vezes, porque, na realidade, já estava até viciado. Claro que ia abrir no mesmo lugar. Eu tinha acabado de abrir nessa página. E aí, fechei a Bíblia, botei e disse, vou ver televisão. Aí eu liguei a televisão, mas aí veio a surpresa grande. Na tela da televisão estava o mesmo versículo e não falava nada. Só tinha um versículo lá. Aí eu pensei, bom, tem alguma coisa aí. Vamos ver o que mais Deus tem para dizer. E se passaram mais 4 anos, e eu já estava começando a pensar, bom, não sei o que era aquilo, mas realmente não está acontecendo nada, quando eu recebi um convite para dar um curso de plataformas no Irã. Aí eu pensei cá comigo, caramba, Irã, esse não é o melhor lugar para ser missionário. Será que Deus quer mesmo que eu vá para o Irã? Mas se for Irã, vamos lá. E assim foi, em 1994, eu comecei a ir ao Irã, comecei a pregar aos iranianos, alguns se converteram, é muito difícil pregar para iranianos. Mas meu assunto de hoje não é a pregação no Irã. Meu assunto de hoje é que, durante esses 13 anos, aparentemente, eu não sabia, mas aparentemente eu estava incomodando o governo americano. Uma vez eu cheguei na NIOC, que é a National Iranian Oil Company, a Petrobras iraniana, e fui apresentado a um sujeito que virou para mim e disse, puxa, é um prazer muito grande para mim conhecer o pai da moderna engenharia offshore iraniana. E eu fiquei lisonjeado, mas na realidade era isso que eu era para ele. O cara que sabia fazer plataformas, eles não sabiam. Então eu dei aula para quase todo mundo do Irã que entrou para o ramo de offshore, para trabalhar em plataformas. Plataformas, dutos submarinos, tudo isso faz parte desse projeto offshore. E com isso, então, eu fiquei sabendo, não fiquei sabendo ainda, mas ficaria sabendo que o governo americano estava muito incomodado com as minhas atividades lá. Eles não me viam como missionário, na realidade nem sabiam disso. Eles me viam como um traidor dos Estados Unidos que estava ajudando o inimigo a fazer bomba atômica, porque com aquele dinheiro eles faziam bomba atômica. Então, eu sou cidadão americano. Então, quando eu, em 2007, fui ao Irã pela última vez, eu não sabia que era a última vez. Na volta, ainda passei, estava escalado para dar um curso na Universidade Técnica de Hamburgo, para um curso para pós-graduação de engenharia naval, sobre plataformas de petróleo. E dei meu curso, aproveitei, inclusive, para passar, lá tem um excelente seminário evangélico, passei lá, conversei com o reitor sobre uma dúvida teológica que eu tinha. Ele recomendou que eu fizesse uma tese de doutorado sobre o assunto. Eu achei graça, porque eu nunca ia ter tempo para fazer uma tese de doutorado. Eu já tinha feito doutorado, já sabia quanto tempo levava. E, de qualquer maneira, engenharia, claro. De qualquer maneira, eu voltei para casa e disse para minha mulher, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar umas férias. Primeira vez que eu estava tirando férias com ela em muito tempo, e fomos para os Estados Unidos. Mas nem desci do avião direito. Lá mesmo fui preso e acusado de estar traindo o governo americano. Eu era um terrorista. E, para encurtar a história, fui condenado a 1 ano de prisão. Com esse currículo todo de terrorista, ajudando a fazer bomba atômica, fui condenado a 1 ano de prisão. Então, nem eles acreditavam nisso. Mas, na realidade, o que eles queriam era parar o meu trabalho no Irã. E conseguiram.
E lá fui eu para a prisão. Fui preso em Dallas, num presídio de 2.000 pessoas, gente que não acaba mais. E comecei logo no primeiro dia, me botaram numa cela que tinha 4 pessoas, e uma das pessoas era um índio gigantesco, um índio americano, né? Gigantesco, que disse, olha, eu sou o dono dessa cela. Eu disse, não tem problema, não vou lhe criar nenhum problema. Ele disse, acho bom. E continuei lá na cela, sem nenhum problema. E um dia ele entrou, eu estava lendo a Bíblia. Aí, lendo a Bíblia, eu também tenho uma. Aí ele já estava lá há 25 anos e puxou a Bíblia dele, novinha em folha. Aí ele disse, eu ganhei pouco antes de vir para cá. Então ele já tinha aquela Bíblia há 25 anos e ele tinha ganho um pouco antes de ir para lá. Aí então realmente eu vi que eu fiz um pequeno comentário, você não lê muito, não é? E fechou o tempo. Bastou eu dizer, que ele disse que eu estava acusando, quem era eu para acusá-lo de qualquer coisa. Eu sei que ele me expulsou da cela. Aí eu tive que ir lá procurar a pessoa encarregada das celas e dizer, olha, eu infelizmente não posso continuar na cela que eu estou, é possível me arranjar outra, mas ele não se deu por satisfeito, queria saber por quê. E eu não queria explicar por quê. Mas ele disse, eu já sei, foi o índio, né? E aí, encurtando a história, o índio ficou mais irado ainda comigo, porque o sujeito foi lá falar com ele. E daí em diante, ele passou a me perseguir na prisão. Foram tempos difíceis, mas não durou muito, não, porque isso foi em 2000 já estávamos em 2008, a essa altura. E aí, o índio, então, poucos dias depois, brigou com outra pessoa. Diga-se de passagem que ele estava lá há 25 anos por assassinato. E ele brigava com todo mundo. E brigou sério com outro líder. As gangues são muito fortes dentro da prisão. O restaurante na prisão é o lado dos neutros, que é talvez 1/3 das pessoas, e o resto está todo dividido em grupos, os latinos, os negros, os isso, aquilo, tem vários grupos diferentes. E cada grupo tem seu chefe, e a gente que não sente. Uma vez eu me lembro que eu estava conversando com um deles, com um dos negros, sentei no lugar dos negros, quase apanho. O negócio lá é difícil. Bom, de qualquer maneira, o índio, então, foi parar na prisão, porque ele brigou com uma pessoa, foi parar na solitária. Aí eu fui conversar com a pessoa responsável pela prisão e disse, olha, o fulano de tal está aqui há 25 anos, já vai sair daqui a um mês. E você não adianta nada ter posto na solitária, porque ele não mudou nada em 25 anos, ele continua tão assassino quanto ele era 25 anos atrás. Eu queria que você me deixasse ir lá tentar evangelizá-lo. Aí o sujeito me olhou assim, não sabia o que dizer, e no final disse, olha, só se o diretor-geral da prisão permitir, porque eu posso até permitir, mas eu vou perguntar ao índio se ele recebe você, e vou perguntar ao diretor-geral se ele permite. Perguntou primeiro ao índio. O índio ficou surpresíssimo. O que esse desgraçado quer comigo? Eu quase mato ele, e ele quer me evangelizar. O que é isso? Isso não faz nenhum sentido. Mas eu recebo ele aqui, não tem problema não, eu estou surpreso. E eu fiquei contente. Eu vou ter uma chance de evangelizar esse cara. Aí ele foi pedir ao diretor da prisão, e o diretor da prisão disse negativo. Ele tentou matá-lo, como é que eu vou deixar ele entrar numa cela com um cara que queria matá-lo? De jeito nenhum, não vou correr esse risco. Não posso ter uma pessoa morta aqui com o meu consentimento.
E eu fiquei decepcionado. E orei, Deus, não entendi. Eu pensei que fosse iniciativa sua que eu fizesse isso. Mas Deus não me respondeu nada. Mas, passados 2 dias, o índio tinha que sair. Porque na última semana ele tem que acertar tudo com todos os departamentos. Todas as roupas que ele pegou da prisão, ele tem que devolver. Todo o dinheiro da cantina, ele tem que acertar. Então, tem uma série de coisas que todo mundo tem que fazer e eles reservam sempre a última semana antes de sair para que as pessoas botem tudo em dia. E o índio saiu e foi me procurar. Ele disse, olha, eu fiquei tão impressionado com o fato de você querer me evangelizar, apesar de tudo que eu fiz, que eu comecei a ler finalmente, realmente comecei a ler a Bíblia que eu tenho. E eu vi que Deus realmente me ama. E, olha, em uma semana, aquele cara mudou tanto, eu nunca vi uma mudança tão radical na vida de uma pessoa quanto a que Deus produziu na vida desse sujeito só lendo a Bíblia sozinho. E foi um negócio tão impressionante que o próprio diretor da prisão veio falar comigo. E ficamos ambos contentes porque o índio saiu de lá transformado. Mas eu sabia que só Jesus podia fazer aquilo. E foi uma experiência notável. Realmente, eu tive várias outras experiências na prisão. Eu fiquei lá quase um ano inteiro. Mas, durante esse tempo, eu tive o meu ano para fazer o doutorado de teologia, que eu não ia ter tempo para fazer. Por acaso, esse presídio tinha 2 bibliotecas. Uma normal, que vivia lotado de gente, porque a gente tinha um horário que a gente podia ir à biblioteca. E nesse horário ela ficava tão lotada que era impossível entrar. E tinha outra que era evangélica, que era uma livraria teológica, que ninguém ia lá nessa biblioteca, só eu. Então eu fiquei lá sozinho, a biblioteca era muito boa, tudo que eu precisava pesquisar tinha lá, então eu consegui fazer fácil meu doutorado em teologia. Então realmente foi um período em que, para mim, quer dizer, ficar separado da família, a gente não ter essa comunhão sempre é duro. Eu não vou dizer que foi fácil ou agradável, mas foi muito bem aproveitado. E eu tenho certeza que Deus, pelo menos por causa do índio, me botou lá. Tive a oportunidade de evangelizar vários outros, mas o índio foi disparado mais marcante. Então, foi uma experiência realmente fora de série e eu só posso louvar a Deus pela oportunidade.